Você sonhou que atravessava a rua? Teve uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco. Diz o seguinte: Bom dia, sonhei que eu estava atravessando uma rua andando. Um homem disse algo que eu tive medo e eu não conseguia andar. Pedi ajuda. Outro homem me ajudou. Eu pedi para ele me levar na minha casa. Ele ia me levar de moto, mas percebi que estávamos sem capacete. Eu desisti de seguir com ele porque ele não me passava segurança. No final, percebi que ele era deficiente do braço. Suponho que o sonho acabou aí, e é porque a internauta finalizou ali, né? Deficiente do braço, ponto final. Bom, quando você sonha que está atravessando a rua, é bom sinal se você conseguiu atravessar a rua. A rua pode estar rachando, você pode ter empecilhos, você pode ter ali muitos problemas. Mas se você conseguiu vencer os obstáculos que havia na rua, então você vai na vida desperta vencer os obstáculos também e vai conseguir chegar a bom termo a algo que satisfaça você. Mas aqui neste sonho, as soluções disponíveis para sonhadores estão extremamente limitadas. Na vida desperta, provavelmente, alguém gostaria de ajudar ela, mas não tem capital. É aquele homem sem braço que ela vê por último ali. Bom dia, sonhei que eu estava atravessando uma rua andando. Um homem disse algo que eu tive medo e eu não conseguia andar. Isso é uma má vibração. Existe uma classe de espíritos que eles têm o direito de soprar ideias erradas no pavilhão mental dos humanos. E eles fazem isso o tempo todo. E você está ali vibrando um pouco baixo. E daí o poder desse pessoal ali para soprar no seu pavilhão mental é maior. É por isso que este homem, você teve medo daquele homem, mas falando bem a verdade, você se assustou com o que você ouviu. Mas isso é subconsciente, é lá no pavilhão mental. É por isso que você sentiu medo do que ele falava para você. Porque ele não fez gesto, ele não fez ação contra você, ele só falou. Né? Então é lá no dentro do pavilhão mental, é uma voz que você ouviu falar com você, mas com certeza não era nada bom. Pedir ajuda. Ali você é assertiva. Porque quem pede ajuda em sonho está acertando o caminho. Você reconheceu que você precisava de ajuda e você está pedindo ajuda. Talvez a ajuda ali que você pediu seja este vídeo aqui, que eu estou fazendo para você. Ali você está sendo extremamente assertiva. Quem segue conselho em sonho, quem pede ajuda em sonho, está assertivo na vida desperta. Entre meio aos problemas, é claro, né? Aí você pediu ajuda, outro homem ajudou você. Você queria que aquele homem levasse você para casa. Ele ia levar você de moto, mas ele não tinha capacete. Depois você percebeu que ele também não tinha um braço. Então, como é que uma pessoa vai dirigir uma moto sem um braço? Fica difícil. E sem capacete também. Então, tem os meios, os recursos que você tem disponível na sua vida são extremamente limitados. Com certeza você se sente numa ilha, sem água e sem alimento e sem ninguém. Você se sente vivendo numa ilha lá no Pacífico, muito longe da civilização. Mas você pode mudar isso, porque você tem que fazer mudanças na parte subconsciente da sua psique primeiro. Por que o nome do meu canal se chama Chave Subconsciente? Porque o subconsciente ele provê os sonhos para você, mas a parte subconsciente da sua psique é a mais poderosa. Ela trabalha de uma forma autônoma e ela vai dar prioridade à eficácia daquilo que ela é e do que ela faz. Então, ela vai dar prioridade aos programas que ela tem inseridos nela para rodar para a sua vida. E você tem ali gravações autossabotadoras, porque você se dirige para tomar uma decisão, dá errado. Você se dirige para outra pessoa, dá errado também.
Então o sonho está querendo falar que você tem um processo autossabotador. Algo dentro da sua psique provê que você seja errante. A parte subconsciente da psique do humano ela é tão poderosa que se ela tiver gravações negativas dentro dela, ela mesmo provê os obstáculos para a pessoa passar. E a pessoa fica pensando que é inveja, que é macumba, que a culpa é de outros. Mas, na verdade, o subconsciente dela está comprometido com programas, com informações, com hipnoses negativas. E todos os resultados para a vida desperta nas áreas da vida da pessoa passam a ser insuficientes ou negativos no total. Então, é na parte subconsciente da sua psique que você precisa agir. Eu sei que na vida desperta, talvez você pense que tem que ganhar R$1 milhão, talvez você pense que tem que mudar de emprego, talvez você pense que tem que mudar de marido, talvez você pense que tenha que doar os seus filhos para alguém e ter novos filhos, mas não é nada disso. E nada disso aí resolveria o seu problema, porque o problema está na raiz subconsciente. Enquanto você não mudar o que está lá dentro, você não vai encontrar quem ajude você. Aliás, você encontra quem ajuda você, mas são pessoas ali que não têm capacidade, não têm os mecanismos necessários para ajudar você. Tamanho a sua falta de sorte. E se você começar a trabalhar a parte subconsciente da sua psique, os resultados vão mudar para a sua vida. Eu proponho aqui no meu canal para as pessoas que precisam de ajuda nesse sentido, pelo menos 2 metodologias. A primeira metodologia é a carta mágica. Aqui embaixo, na descrição deste vídeo, eu tenho um link que leva você para uma página minha no Blogspot, onde lá eu tenho todas as minhas playlists aqui do YouTube em ordem alfabética, o que facilita a sua pesquisa porque torna a sua busca bem ágil e bem prática. Lá eu tenho muitas playlists, entre elas eu tenho a playlist que se chama Carta Mágica. Ali você aprende a fazer a sua carta mágica. Uma vez fazendo a carta mágica e aplicando no seu cotidiano, que é muito simples, você vai começar a produzir para si uma auto-hipnose, lá na parte subconsciente da sua psique. Lá é a casa das máquinas. É lá que você tem que atuar com todo o seu vigor. E a carta mágica é uma ferramenta que propõe isso aí para você. Por que você sonhou que pedia ajuda? Porque você reconhece que precisa de ajuda. Isso é extremamente positivo. Você aprende a fazer a carta mágica, como eu já falei, nessa minha playlist aqui. Dê uma olhada, por favor. A outra metodologia que eu proponho para os meus internautas é que façam a ressonância harmônica do professor Hélio Couto. O professor Hélio Couto é um homem que há 40 anos estuda e se dedica à mecânica quântica e outros eventos, e ele instituiu uma ferramenta de auxílio à distância para as pessoas que precisam de auxílio. E a partir da ressonância harmônica, você passa a crescer, a desenvolver-se de tal forma que você passa a conseguir ver a si mesmo, você consegue olhar para dentro de si mesmo. Como você tem sido, como tem sido a sua atuação até então aqui no planeta Terra, aqui na terceira dimensão. O seu campo de visão aumenta para pelo menos 360 graus. A ressonância harmônica do professor Hélio Couto é uma ferramenta da mais alta credibilidade. O problema é que muitas pessoas não prestam atenção nas regras estabelecidas pelo mestre Hélio Couto e bebem bebida alcoólica, por exemplo. E quem faz a ressonância harmônica do professor Hélio Couto não pode tomar bebidas alcoólicas, porque a bebida alcoólica abre a meninge do cérebro e daí os seres negativos passam livremente alterando o HD mental do humano. Eu também tenho a playlist sobre o Hélio Couto aqui neste link que eu falei, onde as minhas playlists estão em ordem alfabética. Eu tenho 2 playlists sobre a RH, ressonância harmônica. Eu tenho a playlist chamada Hélio Couto, eu tenho outra playlist chamada Ressonância Harmônica. Ambas falam ali desse trabalho de alta credibilidade do mestre Hélio Couto. Prezado internauta, obrigado por o seu like.
Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou ao meu canal é porque vocês são os sonhadores mais amados do cosmos, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.